aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já quero abrir, como é o nosso costume, trazendo algumas notícias positivas do governo federal e também já vamos entrar na questão de redes sociais, fake news, Twitter. A imprensa já tá tentando colocar uma culpa que não existe em Bolsonaro, tentando criminalizar os seus apoiadores, e a gente vai ter que comentar algumas coisinhas sobre isso. E falando já em imprensa, no nosso segundo tema, tem uma notícia para mostrar para vocês que envolve o Lula, na verdade o PT, o novo marqueteiro aí do Lula e a Rede Globo. Vamos comentar algumas coisinhas. E também saiu ontem uma entrevista no Valor, que é do Grupo Globo, do senhor João Dória, falando que Bolsonaro ele não respeita, mas o Lula respeita, porque o Lula tem história. A gente vai comentar sobre isso depois. Vamos para o caso Daniel Silveira, novidades sobre o indulto. No dia de ontem também foi definido as comissões, todos assim como é que ficou mesmo. Daniel ocupou várias posições, a imprensa ficou revoltada e isso é importante porque o que é que tem a ver? Daniel Silveira, comissões, revolta da imprensa e as manifestações no dia 1º de maio. Enfim, a gente vai comentar sobre isso. E ainda falando sobre comissões, está acontecendo algumas coisas que eu acho que vale uma reflexão, até porque no ano que vem vamos ter nova eleição para a presidência da Câmara e nova distribuição de comissões. Depois vamos ter que falar do pessoal do MBL rapidamente. Arthur Duval, tudo indica, será cassado bem em breve. E o senhor Sérgio Moro já está falando agora que vai ser vice do Bivar. E também saiu ontem uma decisão da ONU que acabou por prejudicar o senhor Sérgio Moro. E acreditem se quiser, ele que tanto critica o governo tentou defendê-lo, e eu acho que vocês vão até ficar felizes com o posicionamento do governo federal, né? O governo de Jair Messias Bolsonaro. E tem algumas coisas também para falar da amiga do Moro, Ilona Zabó. Depois, ESG. A gente tem que voltar a falar da pauta verde, porque ela inclusive voltou para o plenário do judiciário, tá avançando. E essa discussão e algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, inclusive as comissões que foram definidas ontem, quem está aí à frente da comissão do agro, vale a pena, tem uma total conexão. E o último tema tá ali, eu não sei se vai dar para falar, semipresidencialismo, ele tem até conexão com o SG, mas vamos começar aqui com noticinha que é positiva, né? Mas a imprensa brasileira usa o MAS, o verdadeiro MAS. Inflação vem abaixo do esperado, né? Não foi tão alto, mas é maior desde 1995. Eles têm que conseguir encontrar alguma coisa para reclamar. Foi abaixo do esperado, tá aí, a economia tá melhorando, tá dando indícios. Mas tem que ter um mas. Sempre tem que colocar um mas. Porém, apesar, essa é a imprensa brasileira. Não tem como dar uma notícia boa sem um mas. Temos outra aqui. Uma notícia acho que bastante positiva, totalmente ligada ao governo, que é o seguinte: o Grafogame, que foi iniciativa do governo de trazer um jogo internacional que realmente ensina as crianças com critérios, na verdade com evidências científicas que funciona para você alfabetizar crianças. Está sendo aí utilizado nas escolas. O carro Nadalim só coloca lá o controlezinho. O Robson fala, a educação em Caucaia avança. E aí agradece ao Nadalim, ao MEC, ao Vitor Valim e o Sérgio Kobayashi. Não sei se fazem parte do governo, não, mas ele está marcando essas arrobas. Iniciativa do governo federal, que alçou a alfabetização ao nível de secretaria. Antes estava dentro de alguma pasta, ninguém estava nem aí, Mas enfim, já vamos começar aqui com essa questão do Twitter. E vejam só, normalmente eu não trago, né, curtidas, compartilhamentos, etc. Essa postagem do Globo, o maior jornal do país, em números de assinantes, etc. 500 curtidas. Olha a manchete. Bolsonaro ganha 64 mil seguidores em 2 dias no Twitter e especialista aponta uso de bots. Bots, robôs. Robôs, bots. Aí chega na eleição, aí tem 65 milhões de votos. Teve 57 ou 58 milhões na eleição passada. Mas só fala em robô, robô bot. E faz o quê? Gente, olha só, se Bolsonaro tivesse 64 mil seguidores de bots, fora os que ele já tem, que todo mundo fala que é robô, vamos arredondar para 100 mil? Eu acho que é um número que a imprensa bateria fácil o martelo, que tem 100 mil robôs seguindo Bolsonaro. Anteontem, a hashtag Bolsonaro 2022, ela ficou com cento e poucos, acho que 102 mil menções. Foi suficiente para ficar em primeiro lugar do mundo em menções. E ao longo das 24 horas ficou em 13º lugar. Se Bolsonaro tivesse 100 mil robôs, ele conseguiria estar todo dia no Trending Topics. Isso se cada robô só fizesse um post. Imagina se fizesse 2, 3, 4 posts do dia. Acabou, quebrava o algoritmo do Twitter. Mas não.
Os robôs não trabalham, são robôs preguiçosos. Infelizmente, contrataram robôs preguiçosos. Olha isso daqui, 23 curtidas. Eu tô dando destaque, você não entender por quê. Robôs, verificações, algoritmo. Especialistas analisam possíveis mudanças no Twitter e impacto nas eleições brasileiras. Nada ainda mudou. Vai levar muito tempo para ter qualquer tipo de mudança, mas já estão aí. Eita, eleição, isso, aquilo, outro. Por que esse desespero tão grande? Aqui é a matéria da Veja, eu sabia que tinha que colocar a marquinha, esqueci de colocar e abrir para gravar, mas enfim. Qual o tamanho do Twitter no Brasil? E o potencial de influenciar eleições. E vejam só, mais de 70% dos eleitores brasileiros não possuem Twitter. Não possuem. O Twitter é o que tem a menor penetração no mercado brasileiro. Apenas 13% usa o Twitter para se informar sobre eleições. Mas o Twitter tem outro efeito, o megafone. O ex-presidente Trump era adepto da rede justamente porque tudo o que dizia por lá logo era reproduzido intensamente fora de lá. E é o que eu falo para vocês de forma recorrente. Eu acho que as pessoas no Brasil não entenderam o potencial do Twitter. Na minha visão, é a rede de disparado mais importante para fazer a informação circular da forma como ela acontece, como as coisas funcionam lá dentro. E um exemplo, olha só. A mesma matéria da Globo, a Elisa, ela pega um print, ela coloca o print, que tem um bom resumo, 1.994 curtidas. Só de compartilhamento, 588, mais 16 com comentário. Alguém está colocando informação extra em cima. Fora o que está nos comentários de baixo, o pessoal vai. E aí? Quantas e quantas pessoas isso aqui não atingiu? O megafone. Isso daqui nas outras redes, quem que vai ficar repostando stories no Instagram? Você tem que clicar para ficar assistindo stories, ficar pulando várias vezes. No Facebook não entrega nada. Esse é o medo deles. Esse é o medo deles. Saber que a direita pode ter um pouco de voz. Mas já estão aí. Vocês estão vendo que essa narrativa de robô tá indo para frente. Aí eles até perguntam o seguinte, né? Peraí. Facebook, né? O Zuckerberg é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. 3 empresas gigantérrimas. Muito maiores que o Twitter, né? O menor de todos. É o que tem a menor participação e é o que tá todo mundo com medo. O Telegram já desapareceu. Ninguém mais está preocupado com o Telegram. Nossa, o Telegram agora virou do bem. O Telegram virou do bem, o problema agora é só o Twitter. Mas vamos continuar. Olha só, Estadão. Aliados de Bolsonaro relatam salto de seguidores após Musk comprar Twitter. Isso aqui só não é pior que é de baixo. Luciano Hang também teve explosão de seguidores no Twitter após venda da plataforma bilionária Elon Musk. A Folha de São Paulo devia ter vergonha de falar do Luciano Hang. Porque a Patrícia Campos Melo, né, não teve, vamos falar, né, um bom resultado final do seu embate no judiciário com o senhor Hang. Percebam como as matérias tentam criar, mudanças, robôs, isso, crescimento, explosão de crescimento, o que é que tá acontecendo? Gente, trouxe aqui o post do Leandro Rocha, só para eu não ter que explicar, porque aqui já tá um roteirozinho. Ele fala o seguinte, segundo a NBC News, olha como a imprensa brasileira está tratando o tema. É tudo robô. A NBC News é americana. Essa empresa fez uma análise pro lado de lá. O Twitter confirmou que a oscilação de seguidores é fruto de entrada de novos usuários e desativações orgânicas. Quem está perdendo seguidor é porque o pessoal está saindo da plataforma. Essas flutuações parecem ser o resultado de um aumento na criação e desativação de novas contas. Enquanto no Brasil, é um especialista, um cara que tem uma conta, um bot sentinel, que não é nem brasileiro ele acha que são robôs. Ele acha, o que está no Brasil. Já NBC News, ele vai, contata a própria empresa e a empresa diz, cara, é orgânico. É orgânico. Porque a gente está diante de um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Aqui na Austrália, eu estou acompanhando os perfis de direita que também estão crescendo. Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte. Eu não olhei América Central nem América Latina. Não sei lá quem olhar na, Argentina, Peru, Colômbia. Mas eu tenho certeza que deve estar sofrendo o mesmo fenômeno. Ele diz, Obama perdeu 300 mil seguidores em 48 horas. A esquerda está desesperada. Enquanto isso, contas de viés conservador apresentaram forte crescimento desde o anúncio da compra do Elon. A conta de Bolsonaro teve mais de 100 mil novos seguidores. E ele diz, a minha conta recebeu mais de 30 mil seguidores em 48 horas. A minha tá com 578, tá com 510, 68 mil seguidores. Nos últimos 3 dias, mais ou menos. 68 mil.
Há duas explicações possíveis. Ou, de fato, há uma enxurrada de novos usuários, mais conservadores entrando na rede, ou havia limitações para o crescimento de contas de direita que foram retiradas. Ao mesmo tempo, esquerdistas estariam deixando a rede. E olha esse final que o Leandro Ruschel fala em pouquíssimas linhas para destruir o que a mídia está falando. A militância da redação e especialistas de esquerda já sugerem que há alguma manipulação para favorecer a direita, robôs, bots, etc. Só que, até o momento, o Elon Musk, ele não sentou na cadeira. Quem está lá trabalhando no Twitter é a turma que já estava lá. É a esquerdalha, os militantes. Ele diz, porém, a própria empresa, ainda sob controle de ativistas progressistas, afirma que tem mecanismos para evitar qualquer tentativa de manipulação nessa escala. A empresa não saiu, não mudou. Estão querendo falar que Bolsonaro... Estão replicando a história do gabinete do ódio, disparos em massa, do WhatsApp, na maior cara de pau. Aí você vê, olha a imprensa no Brasil. É falso que Elon Musk exige Carlos Bolsonaro presidente. No Twitter, eu não coloquei esse print. No Twitter, eu só dei RT, eu só compartilhei com o pessoal. Eu acho que aqui, se eu colocar só o print, vão falar que é fake news. O pessoal não vai conseguir acreditar, né? Vai que... Vão falar, não, é possível, deve ser uma montagem isso daí. É o tipo de matéria que a imprensa brasileira está dando trabalho de fazer. É falso que o Musk exigiu que o Carluxo seja o presidente do Twitter. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. E uma coisa que aconteceu, não fui olhar o que é FTC, mas eu acho que é a Federal Trade Commission, como se fosse uma comissão federal de comércio. A FCC é a Comissão Federal de Comunicação, talvez uma espécie de Anatel americana, a FTC, quem sabe, uma espécie de CVM, e o DOJ é o Department of Justice, Departamento de Justiça americano. Mas a galera acionou esses três órgãos, duas agências reguladoras e o Departamento de Justiça, a bloquear o acordo de Elon Musk para adquirir o Twitter. A turma da oposição, né, anti-horário, falou o seguinte: depois de alegar que a transação representa uma ameaça direta à democracia americana e à liberdade de expressão. Isso porque o cara falou que quer dar mais liberdade de expressão, mas está ameaçando. O comissário respondeu e disse que não tinha autoridade para bloquear a compra. Se fosse no Brasil, eu não sei. Se fosse no Brasil, acho que ele tinha autoridade. Porque no Brasil tudo é sensacional. Mas vejam só. Veja, quando tem esse tipo de problema, para onde é que está o parafuso? Que você aperta para você tentar, né, travar ou adiantar algumas coisas. Olha aí a participação e o papel das agências reguladoras. Olha o papel das agências reguladoras. Mas vamos continuar, que a gente vai falar mais delas hoje. No dia de ontem, Bolsonaro ele comenta sobre essas questões que envolvem liberdade de expressão e tudo mais. Ele fez um belo discurso, a meu ver. Não sei o que vocês acham, mas vou dar play aqui. Tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros. Quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas. Terminando. Poucos pode muito, mas nenhum deles pode tudo. E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. Tá? E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa que é tão bem tratada por parte dessa mídia.
Tá aí. E eu acho que recentemente Bolsonaro vem fazendo algumas movimentações aí no âmbito de garantir a liberdade, que tá deixando muita gente feliz e muita gente desesperada. E para fechar esse passo aqui, a gente ir pro próximo. Ontem, vejam só, após o relatório da Polícia Federal concluindo que Bolsonaro não cometeu crimes, o ministro Moraes mandou a PGR se manifestar. É que é só um pedaço do relatório, né? Tudo que o Moro acusou Bolsonaro. É um pedaço do relatório da Polícia Federal. No decorrer dos quase 2 anos de investigação, 18 pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas, análises de dados e afastamentos de sigilos telemáticos implementados. Nenhuma prova consistente para a subinstrução penal foi encontrada. Zero. Muito pelo contrário. Todas testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que não receberam orientação ou qualquer pedido, mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigações conduzidas na Polícia Federal. Escreveu no relatório final o delegado Leopoldo Soares Lacerda. Olha todo o caos que esse senhor gerou ao governo, gerou o país. Sérgio Fernando Moro não provou nada. 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 Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Grande candidato da Rede Globo. Vamos continuar. Que Bolsonaro fala, né, de regulamentação da imprensa, tudo mais. Que essa história, para mim, está muito claro. A imprensa, ela quer voltar para a década de 90, onde tinha apenas TV e rádio. A população não tem o direito de se comunicar. Quem já viu? O pessoal no Twitter deixar uma resposta para Daniela Lima, a gente vai falar dela hoje. Ou, sei lá, dar uma resposta bem dada nos jornalistas da Globo, Vera Magalhães, etc. E olha só, o PT, a esquerda, na verdade, eles cada vez mais rompem novas e novas barreiras. O Tinder e o voto jovem, o aplicativo de relacionamento, está incentivando usuários a regularizarem o título de eleitor. Renatinho fala o seguinte, a esquerda sexualizou a regularização do título de eleitor. E no aplicativo você agora recebe até um selinho, para a pessoa ver que você também tem o selinho. Olha que ponto estamos chegando. Está associando eleição a namoro? É assim que vai decidir o futuro do país. Grandes ideias sensacionais. Ideias sensacionais. Só no Brasil que isso acontece. E aí que eu falei com vocês... Comentei ontem, falei, gente, tem umas coisas que estão rodando aí, que eu já ouvi. Inclusive, até ouvi uma notícia aí que o Lula tá para se encontrar com... Eu comentei no Twitter, não vou falar aqui não, mas comentei no Twitter, o Lula tá para se encontrar com algumas pessoas, artistas, influenciadores. Parece aí que a galera da Globo tá ajudando. Eu falei, inclusive, lá um nome que eu acho que deve ser uma das pessoas que o Lula deve estar se encontrando nos próximos dias pra... Eu até coloco lá no Twitter, né? Pra tentar falar com um grupo que tá fora da bolha dos convertidos. E ontem... No Correio da Manhã, o jornal está impresso do Rio de Janeiro, na coluna do Cláudio Magnavita. Olha só, a troca de marqueteiro de Lula veio com um novo aviso da Globo: evitar Lula nas ruas. Eles não vão segurar qualquer hostilidade pública. Até brinquei ontem, né? Falei, aí, você não duvida, né, Globo, ir lá no Projac, construir uma cidade cinematográfica. Vamos aqui, ó, vamos fazer aqui uma cidadezinha aqui, vamos colocar aqui uns figurantes, a galera da Malhação, né? Tem Malhação, nem sei se tem novela das 6, bota aqui, junta todo mundo, bota o Lula aclamado. A Globo, né? A Globo pode tudo. Olha só que interessante, hein? A Globo impedindo que o Lula pise nas ruas. Isso aqui acho que devia ter uma certa pressão, né? Que a esquerda tá pavorosa, que vocês têm poder no Twitter. Quem sabe chega lá, cobrar, e aí, Lula, vai pisar na rua? A Globo não tá deixando você pisar na rua não, Lula? Tá fugindo do povo? E sobre isso, olha só, o PT não apenas mudou o marqueteiro, como mudou o coordenador de comunicação, que trabalham juntos. O cara que saiu, que é o cara que falava que no passado regulamentar as mídias, as redes sociais, eu até comentei no vídeo ontem, um cara que o Globo não gostava muito. Depois que o vídeo já estava no ar, 10h15 da manhã. Essa matéria saiu depois do que eu comentei. Franklin Martins, o antipetista. Já nem presta mais, hein? A Globo já tá queimando o cara, até já tá ajudando o PT. O PT faz uma mudança de um quadro histórico,
Franklin Martins é histórico, foi ministro. O Lula chuta pra fora. E aí, pessoal, não gritar, a Globo tá chamando o cara de antipetista. Só faltou falar, Franklin Martins, o traidor. Só faltou falar isso. A Globo ajudando o PT a emplacar suas trocas. Afastado do comando de comunicação da campanha de Lula, Franklin Martins é descrito por graúdos do PT comumente como um mesmo adjetivo, antipetista. A pecha é largamente difundida na direção da sigla, diz um desses dirigentes. Ele nunca gostou de petistas, sempre falou mal de nós. Ministro. Foi ministro, amigo de Lula, da Dilma. Já é traidor. Ó, ei, rapaz, a Globo tá demais, hein? A Globo tá ajudando. Aí quem que entra agora? O glorioso Edinho Silva, o irmão de alma do Carlos Gabas. Isso é uma matéria na Veja, que aí vocês falam assim, rapaz, parece o cara perfeito pra conversar com a Rede Globo. Perfeito. Um cara mais aberto, mais plural, mais centrado. Você vê, ó, o que pensa Edinho Silva, cotado para assumir a comunicação de Lula. Edinho é defensor da tese que Lula precisa conquistar o eleitor que hoje não faz parte da base mais fiel do PT. Tem que ser mais plural, mais aberto. Lula, como líder experiente que é, sabe que o nosso maior desafio nesta eleição é dialogar com aqueles que não são nossos. Já imaginou, sei lá, o Lula encontrando com o Carlinhos Maia nos próximos dias, um influenciador e conhece várias pessoas, baladeiro. Segundo ele, a aliança firmada com Geraldo Alckmin foi um passo importante nessa direção. Não é aquele petista raiz, esquerda, que a Globo não gosta, né? Assim, meio... Não toma bem direito, não corta o cabelo. Não, pô, um cara refinado. Quem poderia imaginar, né, uma aproximação Lula e Rede Globo? Vale tudo, né? 2022 tá falando de tudo. Essa matéria aqui é sobre o Chile, mas trouxe apenas a critério de reflexão. Que é o seguinte, ó. A aprovação de Boric no Chile despenca no início do mandato. A turminha aí que falou assim, vale de tudo pra salvar a democracia, derrotar o autoritarismo, isso, aquilo, outro. Estados Unidos, teve muita gente aí que abraçou esse discurso, inclusive votou nulo. Então é agora, o BD lá com recorde de rejeição. No Chile, a mesma coisa. Turminha aí que, temos que ter novos ares, mais democracia. Olha aí, ó. O presidente chileno, empossado em 13 de março, é rejeitado por 53% do país, não tendo expectativas por reforma política. Caíram no discursinho, ó, só no gogó. Só no gogó. Aí eles até falam, adianta chorar pelo derramado, a esquerda pratica estelionato eleitoral em qualquer lugar do mundo. Aí imagina lá os... Quem não pensa direito, que, eu não vou votar, vou ficar em casa. Abstinência. O Chile teve 26% de abstinência. Número altíssimo, altíssimo. E agora, né? Agora eu não gosto. É ruim. Impeachment. Não dá pra ser assim, gente. Não dá pra ser assim, tem que ter consciência. E não precisa trazer a matéria, que aqui acho que já é mais do que o suficiente. Grupo Globo. Respeito o Lula. Bolsonaro não. Porque segundo ele, o Lula tem história. O Lula tem uma história. O Dória, ele se pintava como o anti-Lula. Ó. Nasce o anti-Lula. E agora tá aí doidinho pra sentar no colo do Molusco. O Bobo até fala o seguinte, ó, nos enganaram por 30 anos nesta opção, as máscaras caíram, Bolsonaro enfiou uma chave de fenda na engrenagem dessa corja. Brasileiro agora pode até continuar votando neles, mas nunca mais repetirá aquele, a culpa não é minha, votei no Aécio. Aí. O Lula merece respeito, Bolsonaro não. Mas do Dória a gente não espera nada diferente. E agora vamos para essa questão do Daniel Silveira, novidades. O Pacheco se pronunciou, meio sentido que ele já vinha, falando o seguinte, né? Quem não estiver disposto a buscar solução vai ser tratado como traidor da pátria, diz Pacheco. E para mim isso aqui vai de acordo com aquela matéria que a gente comentou ontem sobre os critérios para uma solução permanente, né? Que vai ter que agradar o judiciário, com a inelegibilidade do Daniel, vai ter que agradar o legislativo, cabendo a eles a cassação ou não, e pelo menos aí que no mínimo, que o Daniel não seja preso. Acho que é chato ele não poder ser candidato, né? Mas vamos lá.
Em uma fala dura, Pacheco pediu maturidade política entre os envolvidos na atual crise institucional e afirmou que eventuais divergências precisam ser respeitadas, né? Vamos tentar achar um consenso. Ele fala o seguinte, ó: eu que espero muito que todos esses personagens, todas essas instituições, esses poderes tenham a maturidade política de compreender que, embora haja divergências, divergências precisam ser respeitadas. Há um ponto comum que nos une, que é a busca da solução dos problemas do Brasil. Quem não estiver disposto de buscar soluções aos problemas do Brasil no futuro vai ser tratado como um traidor da pátria. Fato, não é opinião. Até o momento, Bolsonaro já fez alguns pronunciamentos, já fez algumas falas falando que temos que buscar paz, né? Todo mundo ser feliz. O Lira, na mesma linha, o Pacheco também, né? Ao modo deles. Essas três pessoas. Quem tá colocando fogo mais do que tudo nos últimos dias? A imprensa. A imprensa tá colocando um fogo, tá fazendo um caos. Ontem a CNN atacando, né? O Lira tá 3x4. Mas vamos continuar. Hoje estou tossindo bem menos, hein? O Amar Aziz fala o seguinte, ó: quem é você, ex-ministro Marco Aurélio de Mello, para falar de inconstitucionalidade? Logo você que soltou o traficante sem maiores explicações, logo você que afastou o presidente do Congresso monocraticamente, logo você que mora em mansão em Brasília, da inveja bilionários do Brasil. É melhor parar por aqui para não expor coisa pior. Quem não te conhece que te compre. Omar Aziz falando isso do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Meu Deus. Só quero falar o seguinte: imagine o escândalo se alguém do lado de cá tivesse escrito esses tweets. Por que eu tô falando isso? Vamos construindo as coisas, vamos construindo. Olha essa matéria. Vocês lembram como eu abri o vídeo de ontem mostrando um evento que inclusive teve ao longo do dia de ontem, que não tinha nada de afronta, nada, era apenas um evento parlamentar que Bolsonaro foi convidado das frentes que sustentam, são realmente a base do governo. Segurança, frente à base evangélica e o agro. E a imprensa fez um agro, que seria uma fronte, blá, 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 judicial, aquela ladainha chata. E aí eu falei, gente, cuidado com as manifestações no dia 1º, porque a imprensa vai tentar, se der mole, vai tentar usar para criticar o governo. Para tentar criar aquele caos, você já sabe, isso daquelas matérias, tentando pintar que basicamente estamos diante de bandidos. E olha isso daqui, uma matéria sobre a manifestação do dia 1º. Não estou falando para não ir, mas vão e com cuidado, amor no coração, não cai nos clickbait da vida, discurso duro, palavra de ordem, foge disso. Por quê? Ó? Movimento bolsonarista pede doação a empresários para ato contra o Supremo. Quem disse que o ato é contra o Supremo? Eu vi que tem um pessoal que está divulgando um negócio assim, que não, vamos fazer uma manifestação em favor da liberdade do Daniel. Mas Daniel já está livre. Olha o que vocês estão querendo defender. A gente tem alguns candidatos que estão tentando surfar essa onda. No 7 de setembro, vocês lembram? Vocês lembram que teve, inclusive, contas aí que foram bloqueadas por um dia para ter certeza que não ia financiar atos, etc. Teve busca e apreensão, teve uma confusão, porque envolvia até dinheiro. Vocês sabem como é que funciona. Empresários ligados, aliados de Bolsonaro, têm recebido telefonemas de apoiadores do presidente com pedido de doação financeira para bancar a estrutura, de atos marcados para o dia 1º. A lógica do grupo é a mesma de outros movimentos, vestir verde e amarelo para protestar pela liberdade e contra o Supremo. Lá vai. Em uma das conversas, um empresário ouviu de um dos organizadores em São Paulo que a ideia é pedir prisão de menino. Olha esse discurso. Isso aqui vai dar errado sim ou com certeza. O que depender da imprensa vai dar errado. Aí fala, não é registro que Bolsonaro vai participar. Bolsonaro não chamou a manifestação. E em momento nenhum ele falou nada. O bolsonarismo, como se vê, não vai abandonar a agenda de ataques ao Supremo tão cedo. Guarda isso. Guarda isso. Olha essas matérias. Folha de São Paulo. Daniel Silveira eleito vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. Então começou seu escândalo. Condenado pelo Supremo, Daniel Silveira escolhido como membro titular da CCJ. Aquele caos. Aí ele até diz, indignação seletiva. A turma do Chilique, pelo fato do Daniel ser eleito vice-presidente da CCJ, da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, titular da CCJ, e acha que é normal um ex-presidiado condenado em 3 instâncias ser candidato à presidência. Essa daqui tão de leve. Olha essa. Provocação. Provocação. Daniel Silveira será titular da CCJ. Por que provocação?
Olhem como a imprensa está tentando colocar lenha nessa fogueira. A imprensa está procurando qualquer coisinha para usar contra o próprio Daniel, para usar contra o governo. Por isso que eu digo, vai com calma, com parcimônia, não cai nesse ridículo, aquelas conversas que a gente vai fazer vai acontecer. Já viram o que aconteceu no passado. Outra matéria. Bolsonaro abraça Daniel Silveira e ri com um condenado. Ri com um condenado? Que ridículo. Que ridículo. Aí você lê, ó, olha o tipo de linguajar que usa na matéria. Bolsonaro está nesta tarde na solenidade no Planalto, depois de trombar. É o que? Trombadinha? É tromba? Tá trombando? Trombar com o STF para derrubar a condenação do Daniel Silveira, o deputado que ameaçou ministros e defendeu um novo golpe militar. Daniel Silveira, ele defendeu um golpe. Ele defendeu. O presidente encontrou o parlamento na Sala Nobre, deu um forte abraço, agora importante integrante das comissões da Câmara. Os dois riram longamente. O que tem a ver? O que tem a ver? Eles riram. Não tem lé com cré essa matéria. É só para tentar criminalizar. Estão tentando criminalizar as ações ligadas a Bolsonaro. Aí tivemos aqui o ápice do dia de ontem. A Daniela, ela nunca decepciona. Escuta só. É nesse cenário de franco desafio às leis que valem para todo mundo no Brasil, mas não para Daniel Silveira, que a Câmara, presidida por Arthur Lira, aquele que pediu pressa e pregou obediência às decisões da Justiça, essa Câmara, desse Lira, elegeu o deputado. O deputado que ameaçou com surra os integrantes do Supremo Tribunal e com golpe à democracia do Brasil. Esse deputado foi eleito pela Câmara de Lira, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Sim, de Segurança Pública. Sim. O deputado condenado e indultado por ameaça, que é crime, se cometido por mim e se por você. Mas, aparentemente, para a Câmara dos Deputados, não é crime quando é cometido por Daniel Silveira. Bom, eu tentei falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, procurei a assessoria dele e procurei também o presidente da CCJ, Arthur Maia, eleito agora, sob a crise Daniel Silveira. Não consegui falar com nenhum dos dois. Será que o Theo Cury, direto de Brasília... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que a imprensa está tentando fazer. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí. Vamos mandar esse vídeo pra vocês lá no Telegram. Você vê lá a Dandan. Estão tentando criar um caos onde, assim... Explicação básica. Uma explicação muito básica, mas muito básica para Daniela se acalmar um pouquinho, que é o seguinte, ó. Alguém avise a apresentadora da CNN que todo parlamentar, todo regimentalmente, deve fazer parte de ao menos uma comissão. Pelo menos uma. É obrigado. Ela não sabe. Alguém avise-a também que todo partido tem autonomia para indicar quem ocupará a comissão. Alguém relembre essa senhora que o Daniel Silveira é deputado como qualquer um outro. Olha como a imprensa está tentando criar um caos onde não tem. Você vê os poderes falando em pacificação, solucionar os problemas, etc. E a imprensa tá aí. Dia 1º, fica ligeiro que a imprensa não vai desistir. E eu falei para vocês que tínhamos uma coisa interessante para falar sobre as comissões também. Veja só como são as coisas. Mais um ataque de pelanca dos superconservadores. Estratégia, xadrez 5D, Santizu, dentro das 4 linhas, é um desastre. Fazendo piada, né? Dentro das 4 linhas, fazendo piada com Bolsonaro, bacana. Não haverá um conservador parlamentar de direita controlando qualquer posição importante no Congresso. Tiraram a Bia. Fomos rifados. O segundo mandato será pior. Farão colchãozinho para os centrão militares. Aí ele coloca essa matéria aqui, ó. Centrão ocupa lugar de bolsonaristas no controle de comissões da Câmara. A própria Bia Kicis dá uma pequena aula de regimento interno da Câmara pro senhor. Sem polemizar, eu te esclareço, irmão. Não me tiraram.
Não me tiraram da presidência da CCJ. Cumpri meu mandato, que é improrrogável. Ele não sabe, gente. O homem que tem as soluções para tudo, o superconservadorismo, um dos líderes do superconservadorismo, ele não sabe que o presidente de uma comissão só pode ficar 1 ano. O mandato é de 1 ano, não dá para prorrogar. Não, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe que os bolsonaristas, eles saíram do União Brasil. Ele não sabe, rapaz. Meu Deus. Ela diz, ó, seria a coordenadora do PL na CCJ, mudou de partido, ele até conseguiu a coordenadora do CCJ e foi nomeada vice-líder do PL, orientando o partido em muitas votações. Hoje, no tempo de liderança na tribuna, estava do lado do judiciário. Isso é o que eles chamam de crítica construtiva, não tem base em nada, é só para tentar desgastar o governo. Do Lula, não fala nada, não fala nada. No Nadalim, eu nunca vi esse senhor falar do trabalho do Carlos Nadalim. Eu já ouvi conversa de algumas pessoas falando que ele já tentou tirar proveito, né? Capitalizar, falando como se fosse ele que tivesse feito coisas. Que foi graças a ele o pessoal da CEALF, não só o Nadalim. Nadalim não fala. Do Lula aí, idem. Ele tá aí, né? Expor o governo, as alianças espúrias. Olha só o que ele conseguiu. Grande aliado. Quem poderia imaginar? Depoimento de Weintraub. A Comissão de Educação do Senado aprovou requerimento de depoimento do ex-ministro sobre supostas irregularidades nessa pasta. A Globo está no subtítulo. Ex-ministro afirmou que presidente Jair Bolsonaro pediu que entregasse comando do FNDE ao Centrão. Pronto. Conseguiu. Pronto. Parabéns. Tá aí. Só falta agora sentar no colo do Randolph desse jeito. Parabéns. Parabéns. E olha só mais. Na divisão das comissões, quem ficou com a Comissão da Educação na Câmara foi o Kim Kataguiri. Esse grande líder do superconservadorismo, ele estava, né, interagindo como ninguém com inúmeros perfis do MBL e um grande expoente do MBL, que é o Felipe Honorato, o memeiro oficial do MBL, amigo pessoal do Cláudio Dantas. E agora o Kim Kataguiri tá lá na comissão e falou que vai investigar tudo. Pronto, já tá fazendo, capaz de tá trocando o WhatsApp para ser chamado, para derrubar o governo. Não vão conseguir. Não vão conseguir derrotar o governo. E esse discursinho aí de que é conservador, que é isso, que é aquilo outro, para tentar pegar os votos para si, dessa base de direita, para deputado, não vai. Vai dar errado. Já deu. O povo tá vendo. O plano foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Igual o plano aqui do Moro e do MBL. Já que a gente falou do Kataguiri, vamos falar do Mamãe Falei. Procuradoria da Lespe emite parecer pela continuidade de ação contra Arthur Duval. Tentou criar confusão, tentou falar que estava sendo perseguido, que esse que outro. Não adiantou. Não adiantou. Para justificar a continuidade da ação, a Procuradoria cita o artigo 20 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Lespe, segundo o qual o processo disciplinar não será interrompido pela renúncia do deputado ao seu mandato, nem serão por ela elididas as sanções eventualmente aplicáveis aos seus efeitos. E eu gostei de ver isso aqui, ó. A decisão da Procuradoria é mais do que acertada. Sinal que eles vão realmente até o fim e caçar o Mamãe Falei. Que não, esse cara não dá. Não dá. Essa turma da MBL não dá. Mesmo com a renúncia de Arthur, precisamos ter uma resposta institucional do caso dentro da Lespe. É necessário traçar uma linha do que é aceitável ou não na política em relação às mulheres, afirmou a deputada Marina Hello, da Rede, integrante do Conselho de Ética, ao Globo. Boa sorte, Arthur. Boa sorte. Reflete bem aí. Vai lá fazer vídeo com o Nando Moura. E vejam só, seu Sérgio Moro. Isso aqui é o de menos, mas vale a pena de comentar, que é o seguinte. A União Brasil abandona jogo de cartas marcadas do MDB e PSDB. Briga entre os três. É interessante ver o seguinte, ó. Descontente com os termos lançados na mesa, União Brasil decidiu desembarcar. Era um jogo de cartas marcadas. Eles queriam, com esses critérios de candidatura, tirar o Dória de jogo. O pessoal do PSDB, o Bruno Araújo, quer tirar o Dória do jogo e fazer a Simone Tebet de candidata. O Dória está cada dia pior, deve ser por isso que está tentando colar no Lula. Para nós do União Brasil, só existia a posição de vice. A gente só prestava para entrar com dinheiro e tempo de televisão. E o pior é que o Bivar ele sabe disso desde o ano passado.
Desde o ano passado ele falava desse problema, dessa crise que a União Brasil vem passando, porque, cara, tem dinheiro, mas não tem discurso, não tem nomes de peso, não tem voto. Então o pessoal só olha para o União Brasil como um caixa. E sabe que agora, a partir de 2023, o partido vai diminuir de tamanho, é uma grande tendência, vai ficar feio. Se é para ser assim, então vamos sozinhos, porque essa discussão de aliança nunca existiu. Disse aí o Radar, o importante cacique do União Brasil. Na lógica do partido, se fosse para bivar serviço de alguém, poderia ser até do Ciro Gomes. Olha só, hoje melhor posicionado. A sigla, no entanto, quer ter projeto ao Planalto e agora vai debater internamente uma possível chapa, Bivar como presidente e Sérgio Moro de vice. Não sabe o que vai ser. Ontem ele já estava na matéria no Estadão estampando aí que está auxiliando na campanha da mulher. Né? De pré-candidato à presidência, agora auxiliar de campanha. Esse é o seu Sérgio Moro. Nós vamos falar mais sobre ele. Olha isso daqui. Comitê conclui que Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula na Lava Jato. ONU que decidiu isso. Verdade ou não? Verdade ou não? O que é que vocês acham da ONU decidir sobre o judiciário brasileiro? A gente não tem soberania nacional? Não dá para decidir internamente? O Rafa Balboa falou o seguinte, ó, essa reflexão também acho que é boa. Moro tinha 400 crimes delatados pelo Palocci para condenar Lula. Escolheu o de menor potencial, com provas falhas. Ressuscitou o CEO do Foro de São Paulo. Eu não duvido que, quem sabe, até prenda o Moro. Parabéns. Tivesse seguido o que está no papelzinho, a gente não estaria tendo nenhum desses problemas. Mas beleza, vamos continuar. Governo Bolsonaro tentou impedir julgamento de Lula em comitê da ONU. Governo Bolsonaro ainda tentou. Por quê? Porque não dá. Moro acusa o governo de abandonar o combate à corrupção, mas foi o governo Bolsonaro que tentou impedir. E veja só, olha a petição, olha qual foi o argumento do governo brasileiro. Em sua petição, a representação brasileira argumentou que uma regra fundamental do direito internacional estipula que um Estado, um país, deve ser concedido a oportunidade de resolver internamente as alegadas violações de direitos humanos ocorridas em seu território, antes de qualquer autoridade internacional tenha jurisdição sobre a matéria. Soberania nacional. Soberania nacional. Moro, ele não é digno dessa defesa do governo. Moro não é digno, não é digno. Não é, ele não merecia esse esforço. E não é porque ele traiu o Bolsonaro, não é porque ele pintou, bordou, vazava coisa pra imprensa. Não. Moro não tem esse direito porque Moro, ele é totalmente contrário a esse tipo de ideia. Sérgio Moro é o cara que tá tentando destruir a soberania nacional no âmbito do judiciário. Sérgio Moro quer implantar a Corte Internacional Anticorrupção para ter jurisdição sobre o nosso país, por juristas que não serão os brasileiros que irão escolher, porque ele quer se basear nos padrões da Ucrânia. E lá quem decide é Bruxelas. Esse cara não merece. O cara não merece. O governo Bolsonaro foi aqui, cara, não merece. A vitória de Lula na ONU não muda a situação do ex-presidente, mas tem forte simbolismo e reforçará a narrativa de sua campanha de que ele sofreu uma perseguição política. É o que eu digo pra vocês. Enquanto a gente comenta esses casos para tentar falar, o judiciário precisa colocar a bola no chão, fazer uma reforma, servir ao povo, a esquerda não. A esquerda só tá preocupada em falar que foi golpe. A esquerda só quer falar que foi golpe. A esquerda não tá nem pra nada. Pra nada. Pra nada. Não é golpe. Vai ficar repetindo isso 1000 vezes se necessário. Não é golpe, é golpe. É golpe, é golpe de novo. Tudo é golpe. Tudo pra esquerda é golpe. Enquanto quando a gente discute o assunto, a gente fala desse assunto pra gente tentar colocar, sei lá, as coisas no trilho. Tentar ver aqui o que é melhor pro Brasil, qual o caminho a seguir. Sabe o que é que tá errado no judiciário brasileiro, pra gente tentar dar um encaminhamento certo, procurar uma solução realmente permanente. Uma reforma no judiciário para atender a população. Não para dizer que foi golpe e voltar ao poder, que é o que a esquerda quer fazer.
Aí aqui, ó. Sensacional esse meme. Olha lá, Moro, ai, por uma Corte Internacional de Corrupção. Toma aí, ó. Toma aí a ONU agora. Toma aí. Pediu, obtereis. Sentiu na pele. Sentiu na pele. E não se pronunciou. A mídia foi lá atrás dele aí. E aí, Sérgio? Não, só quando eu tiver com tudo na mão aqui pra eu tecer alguma opinião. Ele foi vítima exatamente do que ele defende. Uma Corte Internacional que tem jurisdição sobre o nosso país. Parabéns. Parabéns. E veja só. Isso me dá uma agonia, vocês não têm noção, cara. A raiva que isso aqui me dá. Amiga do Moro, ela tá na ONU. Conselheira do secretário-geral da ONU, Helena Zapor. É o número 1 da ONU, ela é conselheira dele. Tem uma entrevista dela recente, ó. Brasileira conselheira da ONU diz que crises forçam mudanças no sistema internacional. Ela tá falando o seguinte, ó. As crises globais aumentam a urgência de um novo multilateralismo. É uma frase fortíssima, fortíssima. Os países, no passado, no passado mesmo, quando tudo começou, lá, tribos, tudo era bilateral. Com um grupo você tem um acordo, com outro grupo você tem outro acordo, com outro grupo você tem um acordo, nunca tinha aquele acordo com várias pessoas. Aí depois de um tempo, começam a surgir esses grupos, né, que começam a agrupar várias pessoas e então são grupos multilaterais, de uma vez só. E do jeito que tá, vejam só, olha a quantidade de poder que a ONU, a OMC, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde já tem, consegue impactar na sua vida, a Unicef, todos esses grupos. Do jeito que tá, com todo o poder que tem, a Ilona tá falando o seguinte, que precisamos ainda de um novo multilateralismo. Quem sabe aprimorar o sistema de justiça, quem sabe a gente trabalhar realmente para implantar uma Corte Internacional Anticorrupção, que é a ideia do próprio Sérgio Moro. A Bia fala o seguinte, olha só, a ONU condena Moro de parcialidade. Escolhe indicada por esse juiz ao Ministério da Justiça para fazer parte do conselho. O Moro indicou ela, se lembra. Lá, assim como o ex-herói, ela trabalha para a criação de um tribunal internacional aos moldes do lavajatismo. Tudo isso para combater a corrupção. Não é política, não é candidata a nada. E olha aí. Olha aí. Quando a gente fala de algumas pessoas que... mas ele não tem chance de vencer. Gente, tem coisas que não é só a pessoa vencer ou não. É pra você entender o que essa pessoa está planejando, o que esse grupo político está tentando implantar no Brasil. E olha só isso daqui. Essa matéria não saiu no Globo, não saiu na Folha de São Paulo, não saiu em lugar nenhum. Mas saiu na Bloomberg, e na Bloomberg Ásia. Uma matéria sobre a Venezuela. A Assembleia Nacional da Venezuela nomeou os juízes que comporão uma nova Suprema Corte. Teve mudança de juiz, basicamente dissolveu e fez outra. Imagine se fosse no Brasil, o caos. Trouxe para uma coisa mais enxuta. Em um aceno para reformar um sistema judicial que é muito criticado por sua falta de independência. Olha isso daqui. O Arthur comenta o seguinte, ó. Veja como é a repercussão da mídia. Veja como a repercussão da mídia é seletiva e a importância de fachada. Toda vez que a liberdade do indivíduo é esmagada, os atos institucionais são vistos como um avanço democrático. Quando se tenta pôr limites ao Estado, vemos uma histeria alarmista. Para a imprensa mundial, não está fazendo gritaria, sinal que é uma corte alinhada à esquerda. Sinal que é uma corte alinhada à esquerda. No Brasil, olha só, isso aqui, a gente está falando de dissolver uma corte, não, uma nova corte. No Brasil, quando tentou se conversar sobre a PEC 5, começaram a falar que era a PEC da vingança, que ia acabar com o combate à corrupção, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. No Brasil, basicamente dissolveram a Corte Suprema, uma nova. No Brasil, quando o Augusto Aras, indicado pelo presidente da República, tentou colocar o mínimo de ordem e hierarquia, né? Não fazer com o organograma, quem responde a quem. Não pode cada um fazer o que quiser aqui dentro, pô. Aqui não é casa da mãe Joana. Aí o Aras vai, ele cria as GAECOS dentro do Ministério Público. Estão acabando com o combate à corrupção. Estão acabando com o combate à corrupção. Olha a seletividade da imprensa. E aqui é uma reforma judicial.
Por isso que eu fico puto da vida com o judiciário às vezes, cara. E com a mídia, principalmente. Olha como esse debate, a imprensa nacional, eles tentam realmente, assim, monopolizar e subverter o debate a seu belo prazer. Enfim, vamos avançar, porque ainda tem a questão da pauta verde, que eu falei que tem a ver com questões do judiciário, comissões. E tem duas perguntas que eu vou repetir, que vocês vão ficar com raiva de mim. Mas vamos começar. SG de mentira. Maioria de executivos admite greenwashing. Uai, o que é greenwashing? A gente comenta sobre isso, mas vejam só. O Renato fala, né? Moro já está propondo ao Ministério Público penalizar os executivos que não seguirem as regras do ESG. Estão tentando avançar com essa agenda, a gente vai comentar bastante sobre isso, né? Na verdade, ESG, qualquer coisa cabe aí dentro. Estão puxando bastante, tanto pelo social, essas pautas de minorias, isso que as empresas têm que ter dentro, equidade, blá blá blá, no conselho plural e questões do meio ambiente. Aí veja só, o que é greenwashing? O que é greenwashing? Será que as empresas que se dizem ESG, elas realmente são? Será que elas realmente são? Greenwashing, o que é? E por que essa palavra pode impactar seus investimentos e suas compras? O greenwashing é um termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem verde, uma espécie de lavagem de dinheiro verde. Basicamente, uma estratégia de marketing de promover discursos, ações e propagandas sustentáveis com o perdão do trocadilho que não se sustentam na prática. A tradução é a seguinte: a empresa, ela diz para você que ela é sustentável, que ela faz, que ela acontece. Tudo mentira. Ela está mentindo. Ela está mentindo nos números. Ela está falsificando resultados. Aí você vê, isso aqui deve ser coisa de trombadinha. Deve ser coisa de empresa familiar, de fundo de quintal. Não, amigão. Com a agenda SG, né, avançando, na moda, as empresas têm buscado mostrar que estão na linha, mesmo que algumas delas não estejam. Olha o exemplo. Olha a empresa pequenininha, que ninguém nunca ouviu falar. Em 2015, por exemplo, a automobilística Volkswagen. Qual é essa Volkswagen? Pequenininha. Foi envolvida em um escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel. A montadora admitiu que usou um programa de computador para burlar inspeções de 11 milhões de veículos no mundo. Essa aí foi pega, hein? E quando não é pega? A gente tá tentando, tá se avançando com a agenda que, assim, tudo na vida o pessoal dá uma armengada, né? Faz um armenga aqui, um armenga colar. E por que eu tô falando isso? Quem determina o que é sustentável? Desculpa, né? Quem determina quem é sustentável? Quem é que fala assim, você é sustentável, você não é? E o que é ser sustentável? O que é ser? Na Amazônia, ser sustentável é você preservar 80% de sua terra. Por que não 79%? Na sua cabeça, se cair de 80 para 79, vai ser o apocalipse? Mas é 80. Quem chegou nesse número? Por quê? Por que tem que ser 80? Por que não 79? Por que não 81? Por que não 90? O que é ser sustentável? Quem que determina? Quem que fala? Quem que bate o carimbo? Quem que vai checar o greenwashing? Quem que vai ter esse poder? Será que não vai ter um conluio? E aí, olha só. A CVM, que é um órgão que ela pode determinar quem é e quem não é, talvez não sustentável, mas muita coisa. CVM estuda estender norma ESG a todos os tipos de fundo. Todos os tipos. Regulador pretendia começar com fundos de direitos credórios, os FDICs, e só depois abranger outras modalidades. Renato fala o seguinte, enquanto o socialismo promete abundância, o ambientalismo garante a segurança. O lobby ideológico do ESG ultrapassa o alcance soberano das nações. Agora, ou os fundos seguem as regras ESG, ou eles não vão poder funcionar. Não vai poder operar, não vai poder receber dinheiro. Não vai! Tá ilegal. A CVM vai impor a regra e vai dizer quem é e quem não é sustentável. E quem que queria essa regra? Quem que era? E quem concordou? Quem concordou que isso aqui são os critérios que a gente tem que adotar no Brasil? Ainda mais, quem que... Cara, mudar assim o jogo do nada, não, agora vai ter que ter isso e desde quando? E a população e quem tem dinheiro nesses fundos concorda, discorda? Não, mas sabem. Eles sabem tudo. Olha esse exemplo,
O cara respondendo ao Renato, que medo, isso já está acontecendo com o meu banco. Tá lá, ó, já existe aqui uns investimentos e blá blá blá, que não levam apenas fatores financeiros, mas também fatores não financeiros, como sustentabilidade, impacto social, de governança, ficou conhecido como SG. Você já ouviu falar do investimentos SG? É muito mais do que dinheiro, é fatores não financeiros. Daqui a pouco, o seu dinheiro, você não pode mais investir onde você quiser, porque só pode investir onde é SG. Você vai destruir todas as empresas que não são SG. Quem não for SG não pode ter capital aberto. Não pode ter os seus papéis listados na Bolsa de Valores, porque a CVM não deixa. A CVM não deixa. E, se eu não me engano, até falam que tem um cara daquele bilionário bem famoso trabalhando lá. Aí olha isso daqui, tá falando de banco. Brasil perde a oportunidade de liderar a agenda SG no mundo, diz o economista-chefe do Bradesco. A Yara fala, né? A pauta SG avança fortemente no setor financeiro. Muitos interessados em adotar as regras. E ela traz aqui apenas uma fala que o cara disse, ó. Eu acho que podemos perder investimentos caso não assumamos um protagonismo maior no âmbito micro das empresas, ou seja, ó, colocar controle nas empresas. Você vai deixar de colocar dinheiro na empresa? E do macro em relação ao país. Bom, já quer impor a regra na nação. Esse tema é para ontem. Olha a pressa que essa galera tá para avançar. Foi o caso do Bradesco. O Vilimigo, ele já compartilha a Yara com informação extra. Só relembrando, você lembra do Bradesco? Foi o banco que fez um vídeo e depois teve que pedir desculpas. E várias pessoas no agro fecharam as contas porque fez um vídeo sobre não comer carne. O banco publicou uma campanha publicitária na qual dava dicas para os consumidores reduzirem sua pegada de carbono. E eu volto. Quem é que determina quem é sustentável? Quem? Quem disse que essa pessoa tem o direito e a força da caneta falar, não, você é. E o que é ser sustentável? No Cerrado você pode preservar acho que 60%. Na Amazônia 80%. No 81% não é 79%, é 80%. Aí vamos lá. Quem é que determina quem é sustentável? Temos aqui um exemplo. Gado sustentável. Eis que estão lançando o quesito gado sustentável. Será que o Bradesco vai focar seus investimentos nesse novo ramo? Tá aqui, ó. Radar Verde ajudará o consumidor a fazer escolhas mais conscientes na hora de comprar carne. Indicador lançado nesta quarta vai monitorar esforços de transparência e controle da cadeia de carne para mais de 100 frigoríficos instalados na Amazônia. E aqui, na verdade, é muito mais sobre se a empresa tem um controle e é transparente e pessoas de fora têm como controlar a sua empresa do que realmente garantir que essa empresa cuida do bichinho, cuida do meio ambiente. E agora vai ter esse selo. Uma empresa privada fez e tá usando. E é isso aí. E ela que vai dizer quem é que não é sustentável. Ela que vai dizer que elas... Porque ela quer. Nos limites da Amazônia Legal, existe atualmente 178 plantas frigoríficas instaladas, sendo que 174 delas estão ativas. De total, 56% está atuando sobre as regras de acordos pela sustentabilidade da cadeia pecuária, como o TAC da carne. 56 adotou, as outras não, outro não quer. Assinados com o Ministério Público Federal, que proíbe a compra de carne de fornecedores envolvidos com desmatamento ilegal, trabalho escravo ou que tenham criações dentro de áreas protegidas. Mesmo após 13 anos de TAC, os problemas perduram em relação à pecuária e ao desmatamento. Se o frigorífico que assinou o TAC deixa de comprar de determinado fazendeiro porque ele não cumpre as premissas do TAC, o que não assinou está atuando na mesma área e ele acaba comprando. É uma concorrência desleal, porque o TAC não chegou a todos os frigoríficos. Olha só, já querem pôr o TAC. Olha só, tu tem um boi. Olha só, a compra deixa de ser se o boi é um boi bom ou não. Se é uma carne boa ou não. É pra saber se tu é TAC ou não é. Tu é TAC? TAC? Não. Então não vai comprar. Mas meu boi, joga no lixo. Mas tá passando fome, não importa. O desmatamento não tem sido combatido pelos stakeholders que deveriam estar envolvidos nessa questão. Os stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo, desde o produtor, do cara do caminhão, até o consumidor final. Todo mundo. O cara que dá ração pros bois, todo mundo é stakeholder no processo. Quem são eles? Varejistas, que continuam vendendo carne com origem controversa. Pronto. Deve ser, sabe o quê? Pra mim, o que é carne controversa? É tu pegar um porco, tu pinta o porco e fala que é boi. Pinta a carne de ver, qualquer coisa, o porco é meio roda, tu pinta de ver e fala que é carne de boi. Pra mim isso é carne controversa.
Não, carne controversa. Por quê? Porque não é ataque. Porque não é ataque. E os financiadores que continuam dando crédito para os matadores. Pronto, agora quer decidir a carne que o peão compra. Essa gente nunca pisou numa feirinha. Feirinha. Não sei onde vocês moram, mas na Bahia, em Feira de Santana, aqui no interior, tem muita roça por perto. Feirinha é o seguinte, irmão. Tu vai lá. É as barraquinhas de madeira. Todo mundo chegando, as carnes penduradas. Não sei que é ataque não, velho. O cara tem ali 3 boi, o cara matou um, o cara levou e tá tentando fazer um dinheiro. Pronto. A gente chegou assim, agora não. Só pode comprar se for ataque. Se lembra lá atrás, que a gente comentou numa matéria, que o Sérgio Moro compartilhava o Chico Graziano e falava, ó, pessoal, isso aqui, ó, é o que o Sérgio Moro diz, ó, o agrotecnológico não tem medo do futuro. É exatamente isso, vai destruir o pequeno. O pequeno. Aquele cara que tem, sei lá, 3, 4, 5, 10 cabeças de gado, que nem faz pra vender, mas, sei lá, o cara cria... Ele cria gado, ele cria um pouquinho aqui, ele cria umas cabeças, ele cria um pouquinho de tudo, faz uma plantação de ovo de quintal, ele vai juntando no final do mês, tira o sustento dele. Não é o coisa assim. Não vai poder mais vender gado. Porque pra vender gado tem que ser TAC. Tem que ser TAC. Só quem foi os grandes que vai ter. Não tem dinheiro, então não vende carne. Então produz só pro teu consumo. Aí o TAC, ó. Aí o TAC. Aí vem, ó. Esse projeto tem a beleza de fazer um deslocamento de responsabilidade para os consumidores que eram cegos nesse processo. Na medida que essa transparência, eles vão poder fazer essa opção de serem coniventes ou responsáveis em relação às questões de desmatamento. Pronto. Aí agora essa empresa que vai lançar esse selo. Essa empresa que diz quem é TAC e quem não é, quem é responsável e quem não é. Vocês concordam com isso? Quem que deu poder pra essa galera? Tá dando pitaco. E quais são os critérios? Volto. Quem determina quem é sustentável? O que é ser sustentável? Que critérios são esses que estão na cadeia? Porque tem que provar. Aí vem o Senado. Isso aqui aconteceu ontem. A audiência destaca benefícios do vegetarianismo para saúde e meio ambiente. Menos mal nesse caso, eu acho que responde um parte da pergunta. Quem determina quem é sustentável? Eu acho que se tem um grupo que pode determinar algo nesse âmbito, e o que é sustentável, seria o legislativo. Porque são pessoas que pelo menos foram eleitas. Tem uma representatividade por parte da sociedade. Não uma CVM, não uma empresa privada. Eu não vejo nenhum sentido. Aí volto. Quem determina quem é sustentável? Olha isso aqui. Lá vem a Amazon Watch. Isso aqui é um perfil de esquerda. O Quinto Movimento é um livro do Aldo Rebelo, esquerda. E o cara tá falando, essa é a ONG que no 7 de setembro do ano passado teve a pachorra de fazer campanha em Nova York pela soberania indígena na Amazônia. Deve ser banida de todo o território nacional e todos os seus emissários. Isso aqui eu falo do cara. O que ele diz, ó. Os aliados de Bolsonaro estão acelerando para legalizar mineração em terras indígenas. Se isso tiver sucesso, o mundo inteiro vai sofrer com calor. O aquecimento. Aí tá lá, e coloca lá na foto bem coisa. Aí eu pergunto, quem determina o que é sustentável? O que é sustentável? Essa galera quer determinar quem é quem. Ainda fala o seguinte, ó, nós podemos e devemos parar os incendiários. Se eles vencerem, ou seja, se a lei for aprovada, Paris vai cair. Paris é quem define. Paris, o Acordo de Paris, é quem determina quem é sustentável e o que é ser sustentável. Não é o Brasil. Não é a soberania interna. Não é a soberania interna. É o Acordo de Paris. E deixam claro, Paris vai cair. Esse é o Acordo de Paris. Mas... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que essa agenda funciona? Olha isso daqui. Vocês já viram alguma ONG no Brasil, algum político de esquerda fazer pressão pra gente ver o transporte marítimo andar? Pra ver o transporte ferroviário andar? E sabe por quê? Porque esse tipo de transporte gasta menos combustível fóssil. Ou seja, emite menos carbono. É exatamente o que eles defendem. A Amazônia está aqui, ó. A Índia aumentou o transporte de hidrovias em mais de 6 vezes em 7 anos. Isso faz uma grande diferença para o menor uso de combustível fóssil e para a sustentabilidade. O Brasil possui potencial de 63 mil quilômetros. Só utiliza 18 e não avança por causa da dificuldade de licenças. Cadê a esquerda para judicializar e colocar pressão para isso aqui avançar? Não tem. Não tem. É zero. É só reclamar que tá pegando fogo na Amazônia.
Quem que determina o que é ser sustentável? Quem é sustentável? O que é ser sustentável? Bom, quem determina aqui também, aqui realmente determina, viu? Ai. Aqui tem muita gente que determina. Voltou o julgamento da pauta verde. O Supremo formou maioria para derrubar 3 decretos de Bolsonaro que restringiam participação popular e de governadores em órgãos ambientais federais, que são os órgãos que determinam o que é sustentabilidade e quem é sustentável. Ao limitar a participação da sociedade civil em órgãos com poder de decisão sobre a política ambiental, foi o que o Bolsonaro fez, né? Ele violou o princípio que proíbe retrocesso da matéria, blá, blá. A ação é movida pela rede. A rede não quer que o ferrogão saia do papel, mas quer derrubar o decreto de Bolsonaro. E o Cássio, e é por isso que eu até falei semana passada, eu falei, não dá só pra jogar pedra nos ministros o tempo todo, precisamos nos indicar de Bolsonaro. E, meu amigo, assim, você pode até votar nulo, mas bota a mão na consciência. Se você se preocupa com a soberania nacional, você se preocupa com o meio ambiente, mas também com a soberania nacional, bote a mão na consciência. O próximo candidato são 2 ministros, tá lá, ó. O Cássio falou o seguinte: se nem mesmo há uma lei que assegura o direito de participação da sociedade civil nesse conselho, na verdade poderia o governo até mesmo extingui-lo e incorporar a competência em um órgão próprio do Ministério do Meio Ambiente ou da Presidência da República. Mas agora vai ter a participação social, as ONGs de esquerda também vão poder decidir lá nos conselhos, o Conselho do Fundo da Amazônia, disso, daquilo, outro. Eles que vão definir quem é sustentável, o que é ser sustentável. E para fechar, isso, eu acho que se tem um grupo que poderia decidir alguns dos rumos, são os legisladores, porque foram eleitos, em tese tem representatividade popular. E olha só, o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente já irritou ambientalistas. Por quê? Bom, ele fez um projeto para atualizar a regulamentação sobre o uso de, olha, metrópole, né? Agrotóxicos. Palavra do gatilho. A proposta foi protocolada em 2015 por Covat, que é membro da Frente Parlamentar Agropecuária, e previa, entre outros pontos, a mudança do termo agrotóxico para defensivo fitossanitário, que é o que realmente é, ou então defensivo agrícola. A proposta, conhecida entre ambientalistas como pele do veneno. Tá entendendo? Essa galera aqui que defende o meio ambiente, esse cara aí, ó, que quer realmente tentar desmistificar o que está acontecendo. O agro brasileiro é quem mais cuida do meio ambiente. Você vai em outros países, eu não vejo eles cuidando. Não. Onde é que está a floresta da França, da Holanda, da Alemanha? Onde é que está a floresta? O brasileiro cuida. E o brasileiro que é o grande problema. Fica aí de análise, de reflexão. É isso aí que é a Corte Internacional de Corrupção do Moro. É o mesmo esquema. Tá dentro desse mesmo tipo de agenda. Você olha a velocidade com que isso está avançando. Olhem a velocidade. Esse indicador do radar verde já está acontecendo. O Bradesco tentando empurrar. A CVM já está tentando colocar todos os fundos do país. Olha a velocidade. Como esse tema está avançando. É o que eu digo. 2023 vai ser a legislatura que quem entrar, meu amigo, vai ter que falar sobre regulamentação de tudo. Não é só das redes sociais e da imprensa, não. Enfim, falei demais. Fico por aqui, daquela curtida, compartilhada, se inscreve no canal. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, também pode me apelar pro Patreon e a gente se vê amanhã. Vou mandar os vídeos lá no Telegram. Fui, meus amigos.